Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que nessa época o teu marido voltou. Por que ele voltou? Então, ali a gente tava morando em Weatherford, que é uma cidadezinha interior em Dallas, que a gente foi pra lá por causa do college, por causa do que ele mudou o college dele. É, Aí ali aconteceram algumas coisas pessoais, assim, que ele se distanciou mais da família Uhum. e ficou assim um ano tentando trabalhar numa coisa que ele queria, mas ficou distante da família. E ali a gente foi criando uma situação de, sabe, de entendimento comigo, quem sou eu, o que vai ser amanhã. Meus filhos Você ou estão ele? crescendo comigo. Hum. Meus filhos estão daqui a pouco indo embora, né? Vai ser eu e ele. E ali foi começando aquela distância, aquele distanciamento. E nisso ele ficou cada vez mais focado no que ele estava fazendo no trabalho. E a gente teve uma distância muito grande. Mas E isso num período nisso curto. foi num período assim, vamos dizer assim, uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, acontecendo. Um pouquinho mais até. Aí eu resolvi começar a pensar em mim, fazer as coisas que eu queria fazer, porque toda a vida eu fazia coisas para os meus filhos, para o casamento, para a família, e eu nunca pensei o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, né? Aí eu comecei a buscar isso, comecei a ir para academia com meus filhos. O meu filho na época estava acima do peso e eu falei para ele assim, você quer? E ele estava na high school. Então ele estava começando aquela situação assim, não digo depressão, mas ele estava começando a se incomodar com aquela situação diante das pessoas em volta. Vou começar a ter namorado e tal, E mas tava ninguém gosta de gordinho mim. ou Tava acima do gordinho. peso? Acima do peso todo mundo tá Tava aqui quase. gordinho, tava gordinho mesmo. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, eu quero mudar, vou começar pra academia. Eu falei assim, não, filho, vamos Mudou mudar você. essa dieta primeiro, pra você perder peso, porque você não tem energia pra ir pra academia agora, você vai só se frustrar mais. Aí você vai. Aí a gente, na época eu migrei, que eu não tava comendo carne mais. Foi nessa época que eu comecei a não comer carne mais, porque eu tava não me sentindo bem nessa época. Então eu comecei a mudar a minha alimentação, tal, eu comecei a me sentir melhor. Aí falei pra ele, vamos fazer junto. Assim, 4 meses ele perdeu 40 pounds, assim, 3 meses Uau. ele perdeu 40 pounds. Então ele tava gordinho mesmo. Tava gordinho. Aí ali ele começou a ir pra academia, a gente começou a ir junto. Então aí ele tinha energia, ele não parou mais. Quando a gente voltou pra Plano, na época, a gente mudou de cidade de novo, ele começou a ir pro futebol na escola. Qual a idade dele na época? Na época, Que nós estamos falando dele perdendo peso. 17 anos. E você tava quanto tempo aqui nos Estados Unidos? 5 anos. Entendi. É. Então faz tempo que o teu ex-marido foi embora. Ele foi em 2019. Nossa, 2000. Tá, e vocês Um conversaram. pouquinho antes da pandemia, foi antes Porque da a pandemia. gente vê muita separação aqui nos Estados Unidos, divórcio. A gente vê. Infelizmente é mais comum do que nós gostaríamos que fosse. É. E um motivo maior. Ele falou assim: vamos terminar. Você falou: vamos terminar. Ou como foi? Olha, eu já desde o começo, com as dificuldades que a gente estava enfrentando aqui, eu vi que ele não tinha muita vontade de continuar, de Então, arriscar. deixa eu cortar você rapidinho. Você falou dificuldades. Pelo que você tá me contando, não vê dificuldades nenhuma na tua história. Eu não falei das dificuldades, mas Aham. assim, a gente trabalhou com limpeza, a gente trabalhou na construção, mas esse trabalhar, a gente teve várias situações que diziam assim, volta pro Brasil. Por exemplo. A gente trouxe dinheiro do Brasil para ficar estudando, né? Essa foi um plano que a gente fez. Assim, Você que falou hoje que eu não vejo errado. trabalhou nos primeiros 2 anos, praticamente? Não, a gente não trabalhou por um ano, mais Um ou ano. menos. Mais ou menos esse tempo. Que não foi um bom negócio fazer isso, porque você só gastou. Não foi um bom negócio. Foi um Essa péssimo é negócio. um péssimo negócio. Né? A gente criou essa situação de que a gente vindo para cá, a gente tem dinheiro para esse tempo. E o que acontece? Você tem dinheiro para esse tempo. E aí depois? Aí o que você vai fazer, né? Aí, então ali todas as situações, vamos dizer assim, que não eram boas que aconteciam, ele já estava assim, vamos voltar. Porque você tem a tua zona de conforto lá, né? A gente deixou a casa, a gente deixou tudo, tava tudo pronto. Só voltar, continuar a mesma vida que tinha, né? Mas aí, pra mim não, eu falei assim, não, a gente nem tentou. Então toda vez que apertava, ele falava, vambora, a gente não precisa disso. Isso. E eu sempre colocava, não, a gente nem tentou, vamos tentar. E assim eu ia atrás de uma pessoa, conversar com outra pessoa, como eu consegui o sponsor nessa época, né?
E aí, até a gente tava em outra cidade, eu falei, eu consegui essa pessoa, vamos voltar para lá. Porque ele estava muito focado em trade. Ele estava querendo aprender trade nessa época. Então ele estava focado nisso e o dinheiro indo e trazendo mais coisa, vendendo mais coisa no Brasil para Fazer dinheiro. Isso. E a gente não estava trabalhando nessa época. Ele estava estudando e a gente só o dinheiro indo. Eu falei, não, vamos trabalhar. Eu vou atrás de um sponsor, a gente precisa de um sponsor porque a gente quer acertar os documentos, então vamos fazer isso. E nessa época deu certo, começamos a trabalhar com esse sponsor. E só que aí, a gente regressando para a cidade, foi bem nessa época que ele ainda estava no trade, ele ainda estava trabalhando com ele, mas focado nos trades. E ali foi o distanciamento, já continuava o distanciamento, né? Aí meus filhos, a gente mudou para lá e eu fui buscar o judô, porque eles faziam quando era criança no Brasil. E eu falei para eles, vocês querem fazer alguma coisa diferente, né? E eles falaram assim, judô queremos sim, porque para ter uma comunidade, para estar envolvido com mais pessoas e tal, e atividade. E eles falaram, vamos lá. E várias vezes eu convidei ele. Falei, vamos lá, vamos assistir as crianças. Ah, não, eu tenho que ver isso aqui, tô focado nisso aqui. Até o dia que eu resolvi começar a fazer. Eu tava lá só assistindo. Falei, sabe o que? Eu vou fazer isso aí. E eu gostei muito. Assim, foi uma coisa para mim que mexeu com minha mente, corpo e espírito. Tá envolvido com as pessoas, com a comunidade. A hora que você tá no tatame, você esquece de tudo. Você tá ali, focado ali. Isso começou a Fazer bem. me fazer bem, sabe? Me mostrar um outro mundo, que é o pra dentro. Que sou eu. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui, né? Porque aí você vê o quanto mais você tem para fora e a gente fica limitado àquelas coisas que você tá no dia a dia. Ah, isso só problema. Tem que trabalhar para pagar isso, tem que fazer isso, tem que buscar isso, tem que buscar aquilo. E você esquece, e sempre pensando no futuro ou preso no passado. E a hora que você tá ali, você tá presente. E ali começam a vir os questionamentos, né? O que eu vou fazer? Quem sou eu? O que eu gosto mesmo de fazer? E isso começou a incomodar ele. Porque você chegava Porque em aí casa eu comecei animada. a fazer. Mas eu fazia junto com meus filhos. E já ali ficou a com gente ciúmes. começou a ficar com ciúmes também. Né? Tinha pessoas em volta, porque a comunidade é muito unida, né? Porque no judô tem pessoas do mundo inteiro. Até os americanos, porque aqui é uma coisa assim que você vê que as pessoas são um pouco mais frias. E no judô, como é um contato, né? Porque você está lutando sempre, você não luta sozinho, você sempre está com outra pessoa. Você tem um entrosamento melhor com as pessoas são mais abertas, elas são diferentes, elas não têm essa frieza como em geral, né? E isso começou a dar ciúmes nele. E ele começou a criar coisas na cabeça dele, né? E isso começou a distanciar mais ainda a gente, né? E ali ele viu que não tinha mais o que fazer, porque aí ele começou a fazer coisas para me trazer novamente pro relacionamento, mas eu já estava distante. Fazer coisas como o que, por exemplo? Assim, ele começou... as situações de... Começou a te agradar mais. Começou a te tentar me agradar, começou a falar assim, não, agora tem que fazer... Eu sempre fiz por mim, agora tem que fazer por você, né? Começar a prestar atenção em você, fazer coisas por você, que você gosta. Mas ali já era tarde para mim. Ali o distanciamento já foi muito grande, né? Você já tinha perdido o interesse praticamente. Já. Então, aí ele voltou. Um dia ele voltou. Tipo, um dia ele falou, tô indo embora ou... Não, foi embora. Você chegou... Cheguei em casa, não tinha as coisas dele e ele tinha ido embora. E nem falou com as crianças nada? Não falou. Deixou uma carta? Não. Até se ele assistisse vídeo, eu quero dizer assim que... Eu já falei pra ele mesmo que tá tudo bem, né? A gente conversa, hoje nós somos, né, amigos e tal. Mas, assim, eu perdoei de coração ele, né? No tempo, assim, a gente ficou com uma situação que a gente tinha uma rotina, a gente tava casado por 18 anos. E, assim, eu tenho você, assim, como referência na minha vida de tudo que a gente passou, tudo que a gente construiu junto, os nossos filhos, né? Os empreendimentos no Brasil, tudo que eu aprendi muito com você. E, assim, eu tenho um carinho enorme, né? Não tenho... O que eu tô falando aqui, assim, é de coração aberto, não é julgando nada, né? Eu acredito, eu quero o melhor pra você, sempre vou querer. E eu só queria dizer isso, né? O que eu tô falando aqui, eu não tô julgando, né? Claro, Só né? a minha história e tal. Mas eu tô muito em paz, assim, os nossos filhos, pelo Como nosso que você relacionamento descobriu? muito bom. Como você descobriu que ele foi embora? Bom, porque as coisas não estavam mais em casa, né? E aí, nisso, o nosso patrão, na época, porque nós trabalhávamos junto, ele me ligou, falou assim, você sabe do Fábio, né? Eu falei assim, não sei.
Ele não, as coisas dele não tá em casa, só que eu imaginei que ele tivesse só saído de casa, tivesse ido para um hotel e tal, mas ali ele tinha deixado, quando o meu patrão me ligou novamente, ele falou assim, a caminhonete, ele deixou a caminhonete e as chaves no escritório, ele deixou a caminhonete lá, que ele tinha uma caminhonete da empresa que ele usava. Aí eu pensei, por que ele devolveu a caminhonete? Aí isso ficou assim, então ele deve ter voltado pro Brasil. Aí eu não consegui contato com ele, porque ele estava retornando. Eu consegui contato com ele, acredito que 1 ou 2 dias depois. E dinheiro? Você tinha dinheiro para se manter? Então, eu estava trabalhando. E Mas era assim, suficiente pra pagar as quando ele retornou, não. Porque ali a gente tinha Retornou 2 não, salários. quando ele foi para o Brasil. É, quando ele foi para o Brasil. Mas ali a gente tinha 2 salários quando nós trabalhávamos juntos. E quando ele voltou para o Brasil, eu trabalhava por nós 2 e eu recebia o meu salário só. Então, nessa época, ficou só eu. E aí a conta não Recebendo. fecha. Não. Aí então passou assim 1 mês, a minha irmã me ligou, porque eu não contei pra ninguém. Aí ele foi, né? Passou 1 mês mais ou menos, a minha irmã me ligou, falou assim: ai, o que aconteceu? Que a minha outra irmã no Brasil encontrou com ele. Aí ela falou pra minha irmã que mora aqui, né? O que aconteceu? Que o Fábio tá no Brasil? Eu falei assim: a gente separou. Aí eu contei. Ela falou, mas como você não me conta? Eu falei assim, bom, eu tenho meus problemas, você tem os teus, né? O que vai resolver, né? Então, ali eu conversei com ela, tal, falei como estavam as coisas e eu convidei ela pra vir morar comigo. A irmã que estava no Brasil. Não, essa irmã que mora aqui. Que mora onde? Ela morava em Weatherford, na mesma cidade que a gente morava. E ela veio depois de você? Ela veio depois. Eu acredito que faz 5 anos depois. Aí, ela tinha acabado de chegar. Fazia alguns meses ela tinha chegado. Ela é mais nova ou mais velha que você? Ela é mais velha. Hum. Então, ali ela foi morar comigo para me ajudar, né? Para manter o aluguel e tal. Então, ela pagava o quarto, né? E eu dormia no outro quarto com meu filho. E ali continuei trabalhando nessa empresa. Eu falei para ele assim, olha, eu pego alguns trabalhos públicos pra gente continuar trabalhando junto, mas eu quero comissão. Pro coreano? Pro meu patrão, né? Aí ele falou, tudo bem, mas você consegue pegar? Eu falei, sim, consigo. Aí ficou aquela coisa que ele não acreditava, né? Aí eu peguei 3 obras públicas ao mesmo tempo. Duas que eram em Houston, 4, na verdade. Uma em Wichita Falls e a outra em North Richland, que é em Dallas. Mas as outras 3 eram fora. Era 1h30, ou Houston, que dá 4, 5 horas de viagem, né? E eu tava a semana inteira, eu viajava para cuidar das obras. As crianças ficavam em casa, Qual a idade irmã das tava crianças lá. na época? Na época estavam com 16 Tá anos. grande já. Então eles estavam se cuidando e tal, e eu viajando. Aí quando aconteceu a pandemia, mas as obras não pararam. Então eu tinha trabalho, eu estava trabalhando direto. Mas eu ainda estava com os meus salários, né? Com o meu salário só. Aí, na hora de acertar a comissão, eu não recebi. Coreano passou a perna? Isso. Tá vendo? Vocês falam que é só brasileiro que passa a perna nas pessoas. É o que eu falo todos os dias. É gente. Pessoas de má índole têm todas as raças, todas as nacionalidades, de todos os jeitos. Tem. E o coreano não pagou. Não. Aí eu fiquei assim, então tá, tudo bem. Eu tô aqui. Tem um detalhe, né? Quando o meu ex-marido voltou pro Brasil, Ninguém eu tava perdi estudando todos mais. os meus documentos. Né? Porque o Visa tava todo no nome dele. Ali a gente tinha 5 meses, no máximo, Pra dar certo. pra fechar o green card. Aí, quando ele foi, eu falei pros meus filhos, e agora? Vocês querem voltar pro Brasil? Porque a gente vai ficar ilegal, a gente vai ficar fora de status. Não, mãe. Não importa o que aconteça, nós queremos ficar aqui. Nossa vida é aqui. Aí aquilo pra mim foi o que deu Precisava suporte. ouvir. Né? Então tá bom. Não sei o que vai acontecer, não sei como, mas vamos ficar. Vou ficar. Então ali foi quando eu assim resolvi continuar na empresa, mas eu coloquei essa situação de eu preciso ganhar mais, né? E nada mais que justo do que eu tô recebendo um salário pequeno, então eu pego as obras, mas eu recebo uma comissão. Quando que você conseguiu falar com o teu marido depois que ele voltou? Ele ligou pra você depois? Então eu liguei depois, a gente conversou assim uns dias depois e ele falou assim, como a gente morou junto muitos anos, a gente estava junto 18 anos casados, aquela rotina me doeu que a gente não estava mais junto, né? Claro. E nisso eu falei para ele volta. Ele voltou depois de um mês. Ele voltou? Ele teve que arrumar o documento, tá, para poder voltar e demorou quase um mês para ele voltar. Só que nessa volta, todo esse tempo foi o tempo suficiente para me mostrar que não, aquilo lá era mais emocional, que era aquela falta, né, da dependência emocional e não o que eu realmente sentia.
Aí quando ele voltou, ele sentiu que não tinha mesmo mais o retorno do relacionamento. Aí ele regressou, né? Ele voltou pro Brasil. Daí ele regressou todo mundo sabendo que ele tava voltando, as Isso. crianças também. E como foi para as crianças a Então, separação? Porque é foi difícil pras assim, crianças. pra minha filha, ela tava assim, eu diria mais brava com ele, mas ok. Ela conseguia ver que não tinha mais Qual a idade dela? aquela situação, né? Ela tá com 21 hoje, 21 anos. Na época, 15. 15, 16, isso. 15, 16, é. Mas o meu filho, assim, foi o herói dele que foi embora, que largou ele. Então ele ficou assim no quarto por uma semana, fechado. Tadinho. Não conversava com ninguém. E ali eu tive que... Eu não quis eu não quis ficar muito com ele na situação assim, vem aqui e tal, sabe? Que eu queria deixar ele pôr o sentimento dele pra fora. Foi aquela semana ele precisava, né? Mas a partir dali ele começou aí ele entrou, porque isso foi em julho, então eles estavam em férias da escola, do summer, né? Aqui. Regressaram pro último ano, ele estava no senior, né? No último ano da high school. E eu falei pra ele uma coisa que, assim, sempre o pai dele falava que não era pra ele fazer futebol, que ele queria fazer, porque ele podia se machucar, e se precisasse machucar é muito caro, né? Aquela coisa, né? E eu falei pra ele, você quer fazer futebol? Faz, entra lá. E no summer ele já entrou no varsity, né? Na escola. E ali ele treinou o último ano. E ele falou, nossa, eu poderia ter feito isso uma high school inteira. Mas pelo menos ele fez o último ano, né? Só que ali ele continuou naquela disciplina dele, de workout. Ele acordava 4, 5 horas da manhã ele mesmo, fazia ovos, tava numa dieta, assim, muito boa, sabe? Ele tava com uma disciplina muito boa. Foi depois de tudo isso que aconteceu. Ele começou a perceber que ele tava por ele, que ele tinha que ser o homem da casa, né? Então, ali eu falei pra ele, vamos voltar. Quando aconteceu de eu não receber minha comissão, eu falei, eu não preciso mais do sponsor, porque não adianta mais pra mim. Tudo bem, eu tô ali agregando na empresa, mas eu não tô tendo meu retorno, então eu não vou continuar. Aí eu falei pra ele, você vai terminar Pro high coreano. school? Pro meu filho. Teu filho. Desculpa. Eu falei pro meu filho, você quer terminar high school e trabalhar comigo? Vamos trabalhar na construção? Ele falou, claro, mãe. É tudo que eu quero, trabalhar na construção. Eu falei, então tá, a gente vai retornar com a nossa empresa e vamos pegar a obra. Aí ele terminou a high school e a gente começou a trabalhar novamente com a nossa Daí empresa. você foi pegar obra? Aí eu do quê? comecei a fechar remodelagens, né, renovações. Fechei contrato de 100 mil, fechei contrato de 70 mil, fechei contrato de 80 mil, um atrás do outro. E qual que é o lucro? É 30%, 40%? 30, 40, até 50, dependendo da obra. Porque aí eu comecei a me especializar em banheiros. Né? Para mim, assim, era uma coisa que dá uma diferença muito grande para o cliente, no termo de que os banheiros americanos são padrão, né? São padrões, assim, como são. E o meu design mostrava para as pessoas, nossa, vai ficar assim. Com um tempo rápido, com um budget bom, né? Com um orçamento bom. Que Uma não coisa era mais moderna. Então, o retorno do investimento, para mim, o banheiro era o mais rápido. Entendi. Mesmo que o lucro fosse menor um pouco do que pegar uma casa inteira, mas uma semana eu fazia e deixava pronto. Então, isso compensava mais. Comecei a fazer isso.